João sempre foi um homem ambicioso, determinado a construir um império que refletisse seu sucesso. Aos 53 anos, ele finalmente parecia ter conquistado a estabilidade que sempre almejava. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdo incríveis para você. Dono de uma pequena empresa, ele passava mais de 10 horas por dia focado no trabalho, respondendo e-mails, resolvendo problemas e liderando sua equipe. Para ele, isso era o que o definia. Um homem forte e incansável. Seu telefone não parava, as reuniões se acumulavam e as pausas eram raras. João sempre acreditou que o sacrifício era a chave para o sucesso. Porém, ao longo dos anos, essa rotina exaustiva começou a cobrar um preço. Nas raras vezes em que se permitia uma pausa, ele percebia uma fadiga que parecia nunca desaparecer completamente. As dores nas costas, que inicialmente apareciam só ao final do dia, agora estavam presentes desde a manhã, o acompanhando como uma sombra persistente. Embora Ana, sua esposa, sugerisse que ele fizesse um check-up, João sempre adiava. Para ele, era inconcebível desacelerar, e a ideia de que algo pudesse estar errado o enchia de inquietação. Ele repetia para si mesmo que estava apenas cansado e que com um pouco mais de esforço voltaria ao ritmo de antes. Afinal, ele se via como alguém acima da média, capaz de superar qualquer obstáculo com força de vontade. Mas, à medida que os dias passavam, a sensação de que algo estava errado se tornava mais difícil de ignorar. Certa noite, depois de uma reunião que parecia não ter fim, João se viu ofegante, tentando recuperar o fôlego. E pela primeira vez, um pensamento o atingiu como um golpe. Talvez, apenas talvez, ele não fosse indestrutível. Após semanas de insistência de Ana, João finalmente se rendeu e marcou uma consulta com um médico. Ele encarava a situação com ceticismo, já se convencendo de que os exames não revelariam nada sério. No entanto, à medida que o médico revisava os resultados, o rosto de João foi ficando mais pálido. O diagnóstico era claro. Ele tinha uma doença crônica que exigiria mudanças imediatas e permanentes em sua rotina. O choque foi avassalador. Ele se sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O médico explicou em detalhes a gravidade da condição e a necessidade de cuidados constantes, mas João mal conseguia absorver as informações. Seu corpo, que ele sempre considerara uma máquina infalível, agora parecia ter se rebelado contra ele. Ao sair do consultório, João estava atordoado. A ideia de que sua vida teria que mudar drasticamente o deixava desesperado. Ele se sentia traído pelo próprio corpo e, ao mesmo tempo, em negação. De alguma forma, ele acreditava que aquilo não poderia ser verdade. Talvez houvesse um engano, um erro nos exames. Ele, que sempre fora forte e resiliente, não podia simplesmente ceder a uma doença. Chegando em casa, ele tentou disfarçar a angústia. Mas Ana, que o conhecia melhor do que ninguém, percebeu imediatamente que algo estava errado. Quando ele finalmente revelou o diagnóstico, as palavras saíram de sua boca quase sem vida. Ana o abraçou, oferecendo conforto e compreensão. Mas naquele momento, João estava perdido em um turbilhão de pensamentos, lutando para entender como sua vida chegara a esse ponto. Apesar das orientações do médico, João tentou voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Ele acreditava que poderia simplesmente ignorar a doença e seguir com sua vida normalmente. Nos primeiros dias, forçou-se a manter o mesmo ritmo de trabalho, como se, de alguma forma, pudesse vencer a doença com pura determinação. No entanto, a realidade rapidamente o atingiu. A exaustão tomava conta de seu corpo e a produtividade despencava. Reuniões que antes eram conduzidas com firmeza se tornavam extenuantes e ele se via incapaz de acompanhar o próprio ritmo. Cada tentativa de retomar a antiga rotina resultava em frustração e cansaço. Além das limitações físicas, João enfrentava uma batalha emocional. Sentia-se envergonhado por não conseguir manter o padrão que sempre havia imposto a si mesmo. Em sua mente, era inadmissível ceder.
Ele havia passado a vida toda provando que era forte, que conseguia lidar com qualquer adversidade. Agora, a doença parecia desafiar sua identidade, e a sensação de impotência o corroía por dentro. Com o passar dos dias, ele começou a perceber que sua resistência era em vão. Não importava o quanto tentasse, a doença era implacável. Ao invés de se sentir invencível, João se sentia vulnerável e exposto. A percepção de que não podia simplesmente seguir em frente da mesma forma forçou-o a encarar a situação de outra maneira. Mas, mesmo com a dor e o cansaço constantes, ele ainda hesitava em admitir que precisava de ajuda. Para ele, pedir apoio era um sinal de fraqueza, algo que ele nunca se permitira demonstrar. E assim, dia após dia, João permanecia preso entre o desejo de voltar à normalidade e a dura realidade que o confrontava. Ana observava João com um misto de preocupação e tristeza. Ela sabia que ele estava tentando esconder a dor, mas não havia como negar. Ele não era mais o mesmo. Ela o viu definhar diante de seus olhos, perdido em uma batalha silenciosa que ele insistia em lutar sozinho. Certa noite, depois de uma discussão sobre as longas horas de trabalho que ele ainda insistia em manter, Ana finalmente se aproximou e sugeriu algo que ele jamais consideraria por conta própria. João, talvez seja a hora de você procurar apoio. Sozinho é mais difícil enfrentar tudo isso. Ela falou com suavidade, mas seus olhos transmitiam uma urgência que ele não podia ignorar. Inicialmente, ele reagiu com resistência. A ideia de frequentar um grupo de apoio lhe parecia um atestado de fraqueza. Contudo, ao olhar para Ana e perceber a sinceridade e o carinho em sua voz, algo dentro dele começou a mudar. Ele sabia que ela queria o melhor para ele, e no fundo, ele também sentia que não podia continuar sozinho. No dia seguinte, com uma mistura de receio e resignação, João se juntou a um grupo de apoio local. Sentado em um círculo com outras pessoas que enfrentavam condições parecidas, ele se sentiu exposto, mas também surpreendentemente aliviado. Ouvir as histórias de outros pacientes, alguns que lidavam com a doença há anos, fez com que ele percebesse que não era o único a lutar contra a sensação de vulnerabilidade. Ana estava ao seu lado e, pela primeira vez, ele se permitiu soltar o peso que carregava. João percebeu que, embora não pudesse controlar a doença, ele poderia controlar a maneira como a enfrentava. Ele ainda tinha a chance de mudar e, talvez, transformar sua dor em algo diferente. A experiência no grupo de apoio plantou em João uma nova perspectiva. Inspirado pelas histórias dos outros, ele decidiu dar uma chance ao conselho de Ana e adotar mudanças pequenas, mas significativas, em sua rotina. Com o tempo, começou a perceber que precisava abrir mão de certos hábitos para se adaptar a uma nova realidade. Primeiro, ele se comprometeu a seguir as orientações médicas, ajustando a alimentação e priorizando o descanso. Abandonou os almoços apressados e sem sabor que fazia em frente ao computador e começou a valorizar refeições saudáveis. Ainda era difícil para ele desacelerar, mas a mudança na dieta trouxe uma sensação de leveza que ele não experimentava havia anos. Para sua surpresa, João também descobriu um certo prazer em atividades que antes julgava irrelevantes. Ana o incentivou a experimentar a jardinagem, e ele começou a passar mais tempo no quintal, cuidando de plantas e apreciando a natureza. Cada nova flor que desabrochava parecia refletir um pequeno renascimento interior. Ele se dava conta de que, na simplicidade, havia espaço para a felicidade. A reconexão com amigos também trouxe alívio. Ele começou a aceitar convites que antes ignorava e redescobriu a importância de compartilhar momentos com outras pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, ele ria e conversava sem pensar nas tarefas que o esperavam no escritório. Lentamente, João redescobria pedaços de si mesmo que havia abandonado em nome do trabalho. Esses pequenos passos não eram fáceis, mas aos poucos tornavam-se mais naturais. A sensação de controle sobre sua própria vida voltava a emergir, e João se permitia vislumbrar uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais leve,
mais presente e mais disposta a aceitar a vida como ela era. Os meses de adaptação trouxeram momentos de esperança, mas também de dificuldade. Em um certo ponto, João passou por uma recaída que o deixou abatido e desanimado. Ele se via de volta à estaca zero, com o corpo enfraquecido e a mente invadida por pensamentos negativos. A sensação de impotência voltou com força total, e ele se questionava se todos os esforços valeriam a pena. Em uma tarde chuvosa, ele foi ao grupo de apoio, sem muitas expectativas. Sentia-se mais fechado que de costume, mas um dos participantes, Miguel, compartilhou sua própria experiência, relatando como havia superado uma fase semelhante. Miguel descreveu com honestidade a dor de aceitar a própria vulnerabilidade e como aprendera a viver um dia de cada vez, valorizando os momentos de alegria, por menores que fossem. As palavras de Miguel ressoaram profundamente em João. Ele percebeu que, por mais que a doença ainda fosse uma realidade, isso não o impedia de buscar sentido em sua vida. Ao ouvir o relato de superação de Miguel, algo dentro dele se iluminou. João compreendeu que a força não estava em negar a doença, mas em encontrar uma maneira de coexistir com ela, sem deixar que ela definisse quem ele era. Com essa nova percepção, João sentiu um peso sendo aliviado. Ele não precisava vencer a doença para ser feliz. Precisava aprender a viver com ela de uma maneira que lhe permitisse aproveitar o que ainda tinha. Ele se sentiu grato por estar cercado de pessoas que o compreendiam e por ter encontrado, ali, uma forma de transformar sua dor em aceitação. Revigorado pela epifania que tivera, João começou a enxergar a vida com novos olhos. A partir de então, ele se dedicou a atividades que lhe proporcionavam prazer e calmaria. Redescobriu hobbies que nunca antes lhe haviam atraído e, com isso, encontrou satisfação nas coisas simples. Ele se tornou assíduo na jardinagem, mas também passou a se interessar por culinária, algo que Ana sempre adorou. O tempo que ele dedicava ao jardim lhe trouxe uma paz inesperada. Cada flor que florescia parecia simbolizar uma vitória pessoal. E João sentia orgulho ao observar o que conseguira cultivar. Na cozinha, ele se desafiava a preparar pratos novos para Ana e descobriu que o ato de cozinhar podia ser tanto um momento de introspecção quanto de alegria compartilhada. Com essa nova perspectiva, João começou a planejar momentos de lazer com Ana, algo que antes considerava impossível. Eles organizaram passeios curtos, aproveitaram fins de semana fora da cidade e se dedicaram a apreciar a companhia um do outro de uma forma que há muito tempo não faziam. A conexão entre eles se fortaleceu e João passou a valorizar cada instante com a mulher que sempre esteve ao seu lado. Além disso, ele encontrou propósito em ajudar outros pacientes. Voluntariando-se no grupo de apoio, João se tornou uma fonte de inspiração para outros, compartilhando sua história e mostrando que, apesar das dificuldades, ainda havia razões para sorrir. O apoio que ele recebia se transformava em incentivo para outros, e ele finalmente percebia que a vida, mesmo com limitações, podia ser plena e significativa. Numa tarde de outono, João e Ana estavam no jardim, sentados em um banco de madeira, sob a sombra de uma árvore. Ele observava o entorno, sentindo o leve cheiro das flores e a brisa suave que movia as folhas. Depois de tantos altos e baixos, finalmente percebia que havia encontrado um equilíbrio que nunca pensara possível. Enquanto segurava a mão de Ana, refletia sobre o caminho percorrido. A jornada de adaptação fora repleta de desafios, mas no final ele sentia que havia renascido. João compreendeu que sua força não estava na negação da doença, mas na capacidade de reinventar-se e de encontrar alegria na simplicidade. A conexão com Ana, a tranquilidade de estar no jardim e o conforto de saber que ainda podia contribuir para a vida de outras pessoas o preenchiam de uma maneira que ele nunca esperou. Ele olhou para Ana e sorriu, sentindo uma gratidão profunda por ela nunca ter desistido dele, mesmo quando ele próprio estava prestes a desistir. Agora, ao lado dela, João tinha certeza de que, embora sua vida tivesse mudado drasticamente, ele havia encontrado uma felicidade genuína,
algo que nem todo o sucesso profissional fora capaz de lhe proporcionar. A tarde seguiu, e eles permaneceram ali, em silêncio, apenas apreciando o momento. João sabia que o futuro ainda poderia trazer dificuldades, mas agora ele se sentia preparado para enfrentá-las. Encontrara uma nova maneira de viver e, acima de tudo, descobrira que é possível florescer, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O que você achou dessa história? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas histórias. Nos vemos na próxima. Obrigado por sua atenção.